Fala, federas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Português para o IF. Chega, se inscreve, deixa o like, comenta, que hoje com certeza você vai aprender transitividade verbal e utilizá-la em sua prova no IF. Seja o IFRN, IFCP, IFRJ, IFPI, IFPE, IFAL, IFMA, IFCE, qualquer IF. Com certeza a transitividade verbal será útil para você, tá bom? Prof, mas o que é transitividade verbal? Antes de nós falarmos sobre transitividade verbal, é preciso você ter em mente que a transitividade ela vai acontecer quando nós temos uma oração. Eu já expliquei aqui no canal quando é que nós temos uma oração. Nós temos uma oração quando nós temos uma frase e nessa frase há sentido. Por exemplo, se eu tivesse só a palavra aqui embaixo, ó, silêncio. Só a palavra silêncio, tá? Para vocês. Como eu tenho só a palavra aqui, silêncio, eu não tenho uma oração. Por quê, prof? Porque silêncio é uma palavra, tá? É uma palavra que não tem verbo. Pegou o bizu? O professor pediu ao aluno o professor pediu o livro ao aluno. O professor pediu o livro ao aluno. Como nós temos um verbo aqui, nós dizemos que estamos diante de uma oração, tá bom? Quando nós temos só uma palavra, essa palavra tem sentido, frase. Quando nós temos uma frase e que nessa frase tem um verbo, nós temos uma oração. Prof, mas a oração, ela deixa de ser frase? Não, continua sendo frase. Porém, ela é uma frase que tem verbo, tá bom? Prof, oi, e nessa oração aqui, ela é um período? Porque me disseram que quando nós temos um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, por exemplo, é período. Olha, é período, tá? Essa aqui é período. Agora, a anterior não. Por quê, prof? Porque enquanto nessa você tem um verbo, na anterior você tinha apenas uma palavra que não tinha verbo, tá? Então, como nessa palavra aqui, ó, silêncio, você não tem verbo, você só tem só o quê? Uma palavra, você tem uma frase que tem sentido. Agora, quando você tem uma frase que dentro dessa frase tem pelo menos um verbo, você está diante de um período, tá? Período simples, um verbo. Período composto, dois verbos. Mas de início, aprenda apenas que você está diante de um período, tá? Não precisa você saber agora o que é período simples e período composto. Se já sabe, ótimo. Se não, saiba apenas agora o que é um período, porque vai ser ótimo para você entender a transitividade verbal. Diante disso, o que nós vamos aqui entender? Ó, se liga na explicação. A transitividade verbal nada mais é do que o verbo, esse carinha aqui, ó. O verbo que vem em uma oração, que eu acabei de explicar para vocês o que é oração, está incompleto. Ou seja, quando você tem aqui, ó, o professor pediu, faz de conta que essa oração não existe. Ela ficaria como? O professor pediu. Pediu o que, criatura? Eu não sei. Por eu não saber, aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo, porque precisa de um complemento. Ah, professor. Então, no caso, o livro pediu é o complemento do verbo pediu. E isso é o predicado, tá bom? Então, o professor pediu o livro ao aluno, tá bom? Quem pede, pede algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto, que é chamado de verbo bitransitivo. Calma, federais, pelo amor da vaca branca, não criamos pânico. Eu vou explicar isso lá na frente. Eu quero que vocês entendam apenas uma coisa, que após um verbo, se o verbo pedir um complemento, você está diante de um verbo transitivo verbal, tá? Verbo transitivo, quando ele tem transitividade verbal, é porque ele pede complemento. Bom, continuando. Logo, este necessita de complemento, estabelecendo um sentido para a oração. Dessa forma, o verbo
tem que transitar para um elemento que o complete. Nesse caso, esse elemento que vai completar o verbo ou vai ser um objeto direto ou vai ser um objeto indireto. Estabelecendo os complementos verbais são. Agora nós vamos aprender quais são os complementos verbais. Tá bom, federais? Prof, oi, eu não entendi. Repete o vídeo que você vai entender novamente. Beleza? Verbo transitivo direto. Olha só. Nós temos verbo transitivo direto e quando ele é um objeto direto, prof, oi, o que é um objeto direto? O objeto direto, ele é um verbo que tem sentido completo, tá? E precisa de um complemento. Observe-se que não existe preposição. No objeto direto, verbo transitivo direto, que é o objeto direto, nós não vamos ter a preposição existindo ali. Bom, se liga nesse exemplo aqui, ó. O Luiz pediu o livro muito rápido. O Luiz pediu o livro muito rápido. Luiz, meu querido, essa foi para você, tá? Luiz Eduardo, Luiz Fernando, foi para vocês essa questão que eu trouxe em especial. Aí você faz a perguntinha. Olha a seta que o professor colocou. Você vai utilizar de, três elementos, perdão. O primeiro, o que. O segundo, algo, alguma coisa. O terceiro, quem, verbo, algo. Se liga no bizu. Pega o verbo pedir. Pediu o quê? O livro muito rápido. Luiz, aqui o sujeito. Luiz, o verbo pediu. Luiz pediu algo. Luiz pediu o quê? O livro muito rápido. Luiz pediu alguma coisa. O quê? O livro muito rápido. Só que, na verdade, é o livro que o Luiz pediu, tá bom? Então, o que o Luiz pediu? O livro. O que o Luiz... Qual foi o algo que o Luiz pediu? O livro. Quem pede, pede algo. Ou seja, pede o livro, tá bom? Então, nesse caso, o livro é o meu objeto direto, porque ele vem após o meu verbo transitivo direto. Prof, eu não entendi ainda. Pensa, quando você tem um verbo transitivo direto, você vai utilizar três perguntinhas, ou três bizu. Pediu. Quem pede, pede o quê? Luiz, você vai colocar o sujeito e o verbo. Luiz pediu algo. O que foi esse algo? O livro. Quem pede, pede algo. Quem foi que pediu alguma coisa? O Luiz. Ele pediu o quê? O livro. Então, o livro é o meu objeto direto. Continuando. Agora sim, entendo esse conteúdo. Entende o que? Esse conteúdo. Então, esse conteúdo aqui é o que? É o meu objeto direto, tá bom? Por quê? Quem entendo o que, né? A pergunta, entendo o que? Esse conteúdo. Eu, mais o verbo, que no caso aqui é entendo, eu entendo algo. Eu entendo alguma coisa. Tá entendendo? Quem entende, entende algo. Se liga nesse bizu. Quem entende, entende algo. Quem entende, entende algo. Aqui embaixo você tem quem é o sujeito? Luiz, simples. Quem é o verbo transitivo? Pediu. E livro é o quê? É o meu objeto direto. Aqui, o eu é o sujeito oculto. Entendo esse conteúdo. Agora sim, eu entendo esse conteúdo. É um sujeito oculto. Poderia ser elíptico, porque é a mesma coisa. E poderia ser também desinicial, porque é a mesma coisa. O entendo, ele é o verbo transitivo, porque ele pede complemento identicamente ao verbo pedir, tá? E quem é o objeto direto? Aqui, esse conteúdo. Então, esse conteúdo é o meu objeto direto. Só recapitulando o que vocês acabaram de entender. O verbo transitivo direto, ele vai pedir um complemento. Seja ele um verbo transitivo direto, que é o objeto direto, ou seja ele um verbo transitivo indireto, que é o objeto indireto, tá? Se liga só. Quando você tem aqui, verbo transitivo, objeto direto, ele não vai pedir preposição em tese. Ou seja, tem casos que podem até existir. Tem casos, risca no teu material escolar.
Tem casos que pode ter uma preposição. Tem casos, tá? Alguns gramáticos colocam que tem casos. Não são todos, são raros, mas tem casos que pode ter uma preposição. Mas, em regra, basicamente, eles não vão vir com preposição. Tem casos que vêm, mas a maioria das vezes não vem com preposição. Por isso eu coloquei em tese, tá? Continuando aqui. Se liga na primeira questão do ifs. Prof, por que está adaptada? Todas vocês vão ver com o nome adaptada. Esse nome adaptada quer dizer que eu peguei a questão, tá? E eu readaptei para o nosso conteúdo de hoje, transitividade verbal. Beleza? Mas todas elas vieram das bancas dos respectivos IFs. O IFs trouxe essa tirinha, tá? E diz o seguinte, né? Os trechos, o mundo. Quais são aqui os trechos, o mundo? Aqui, ó, o mundo, tá? Nós temos aqui o nosso primeiro trecho, o mundo. Deixa eu só colocar aqui para você analisar e ver, tá? Ok. O segundo os trechos, o mundo, no primeiro quadrinho da tirinha, e social. Opa, ele tem dois aqui, ó. O mundo e tem outro, social. Cadê social? Aqui, ó. E social. No segundo quadrinho, na verdade não é no segundo quadrinho, é no terceiro quadrinho, tá? Desculpa aqui. No terceiro quadrinho, vamos lá. Tem respectivamente valor de... Pausem o vídeo e respondam, por gentileza. Levando em consideração que vocês já responderam, então vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá. O mundo é o quê? A transitividade verbal dele é objeto indireto ou objeto indireto, objeto direto, objeto indireto ou objeto direto. Vamos ver? O mundo, poder criticar aqui, ó. Poder criticar. Poder criticar. Quem critica, critica algo. Olha aqui, ó, o que a gente já tinha colocado. Criticou o quê? Quem critica, critica algo. Tá? Aqui, ó. Quem critica, critica algo. Logo, o mundo é um objeto direto. A gente já retira o objeto indireto, porque o mundo ele não é um objeto indireto, tá? Ele é um objeto direto. E retira aqui onde fala que é objeto indireto também. Eu tô tirando essas duas partes aqui, tá, gente? Essa e essa, porque ele fala respectivamente aqui, ó. Tá? Respectivamente. Continuando. Estamos diante de objeto direto e objeto direto. Frase ou objeto direto. Vamos ver. Oba, uma rede. Oba, uma rede social. Oba, uma rede social. Aqui, ó. Oba, uma rede social. Federais, pensa comigo. Uma rede social tem verbo? Não. Posso chamar de oração? Não, professor, porque não tem verbo. Muito bem. Posso chamar de período? Não, professor, porque não tem verbo. Período só é período quando tem verbo. Muito bem. Posso chamar de frase? Pode, professor. Por quê? Porque tem sentido. Uma rede social. Muito bem. Então aqui, ó, uma rede social não tem verbo, mas é uma frase. Então aqui, ó, os trechos, o mundo, no primeiro quadrinho da tirinha e social, aqui no final, no terceiro quadrinho, né? No caso, deixa eu colocar aqui só um quadrinho. No terceiro quadrinho, tem respectivamente valor de objeto direto e frase ou objeto direto e direto. Não é objeto direto e direto, é objeto e frase. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mesmo eu trazendo aqui uma questão um pouco meio que confundido, né? A questão do social aqui com o terceiro quadrinho com o segundo, mas isso aqui também não levaria também a vocês a errarem. O importante é vocês terem compreendido, tá? O que é objeto direto, objeto indireto. Vamos para a segunda questão, que é a questão do IFAL, também adaptada. Os elementos linguísticos favorecem e pedem, respectivamente, são. De novo, a banca aqui pede respectivamente. Lembrando que são questões elaboradas, adaptadas, conforme o IFAL gosta de pedir, solicitar, tá bom? Esse trecho sim é do IFAL, tá? Agora, esse aqui não, esse aqui foi adaptado, tá? Continuando. Os elementos linguísticos favorecem, ele quer saber de vocês aqui, ó, favorecem e perdem. São dois elementos linguísticos. Respectivamente, favorece é o quê? Objeto direto, objeto indireto, objeto direto, objeto indireto.
e perdem. Objeto indireto, objeto direto, objeto direto, objeto indireto. O que que eles são? Primeiro, faz o macete, pega lá o pronome e faz a pergunta. Quem? Quem favorece, favorece algo ou alguém. Quem favorece, favorece algo ou alguém, né? Então vamos lá, vamos pegar o nosso macetezinho aqui, ó. Quem favorece, favorece algo ou alguém. Quem favorece, favorece algo ou alguém. Quem favorece, favorece algo ou alguém. Então, como favorecer ele responde a essa pergunta, logo nós sabemos que aqui nós temos um objeto direto, tá bom? Objeto direto. Quem favorece, favorece algo ou alguém, tá bom? Então, isso aqui é o meu objeto direto. Quem favorece, quem? Aí você pergunta, aí você coloca o verbo, né, que é favorecer. Quem? O verbo favorecer. Quem favorece, favorece algo ou alguém. Objeto direto. Não é objeto indireto, retira. Não é objeto indireto, retira. Estamos diante do objeto direto, objeto direto, objeto indireto, objeto direto. Então vamos lá. Primeiro, perdem. Quem perde, perde algo e não de algo e não a algo. Logo, objeto direto também. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo, hein, federais? Questões aqui que caem em muitos IFs e muitas pessoas ainda erram essas questões. Quem? É só fazer a pergunta, gente, objeto direto. Quem, mais verbo, né? Quem favorece, favorece algo ou alguém. Quem perde, perde algo ou alguém. Prof, mas tem o verbos bitransitivos? Tem. Lá na frente eu vou explicar para vocês, tá? Se vendo essa questão do IFBA, IF da Bahia, adaptada também. Um texto que foi do IF de lá e diz o seguinte: no Brasil, a história de seus conflitos e problemas envolveu bem mais do que a formação de classes sociais distintas por sua condição material. Nas origens da sociedade colonial, o nosso país ficou marcado pela questão do racismo e especificamente pela exclusão dos negros, mas que uma simples herança de nosso passado, essa problemática toca o nosso dia a dia de diferentes formas. Professor, era preciso ler o texto? Não. Era só o comando da questão, mas eu quis ler. O terceiro período do texto 1, isso aqui, ó, tá? É formado respectivamente por... Primeira coisa, vamos em busca do terceiro período. Primeiro período, eu tenho que ver se tem verbo e se tem ponto. Vamos em busca. Ponto final, onde é que tem ponto final aqui? Achei, tá aqui, ó. Achei o ponto, eu já demarco. Aqui é um ponto, tá? Meu primeiro ponto tá aqui, ó. Primeiro ponto tá aqui. Eu deixar em transparente e assim. Primeiro ponto, demarquei. Vamos em busca do nosso segundo ponto. Aqui, ó. Segundo ponto. Beleza. Como ele tá querendo aqui, gente, ó, o terceiro período. O primeiro período vai até onde? Até em material. O segundo período vai até onde? Até em negros. E o terceiro período vai de mais que uma simples herança de nosso passado até em formas. E ele diz o seguinte: o terceiro período do texto 1 é formado sequencialmente por. Gente, é sequência. Sequência. Para. Vamos responder. Pausa o vídeo e tenta responder. Levando em consideração que você já pausou, vamos lá. Vamos tentar encontrar os nossos verbos. Primeiro verbo, mas que uma simples herança de nosso passado. Até agora, nenhum verbo. Essa problemática racial, nenhum verbo. Toca o nosso... Opa! Toca é verbo. Toca o nosso dia a dia de diferentes formas. O nosso dia a dia de diferentes formas também não tem nenhum verbo aqui. Então, logo, toca é o nosso único verbo. Faz a pergunta, quem toca, toca algo. Logo, é um objeto direto. Então, o terceiro período do texto 1 é formado sequencialmente, gente, a sequência direta, pabufo, por objeto direto apenas. Sim, a questão está exata. Então, questão 1 é a questão A, tá? Questão 1 é a questão A, questão correta. Vamos lá. Explicação. Transitividade verbal quando estamos diante de um objeto indireto. Mesma coisa, gente. O objeto ele é indireto, ele vai vir em uma
em uma oração aonde o verbo na oração ele é incompleto e ele precisa ser complementado, tá? Logo, este necessita de complemento, estabelecendo um sentido para a oração. Desta forma, um verbo tem que transitar para um elemento que o complete. Os complementos verbais são, de novo aqui para vocês entenderem. Quais são os complementos verbais? Verbo transitivo, objeto direto, verbo transitivo, objeto indireto. Quando a gente falou sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, beleza? Então vem cá comigo. Verbo que não tem sentido completo, identicamente o outro, né? Todo verbo transitivo ele não vai ter sentido completo, ele vai precisar sim de um termo que o complemente, não é? Que é o objeto direto ou objeto indireto, e precisa de um complemento. Acabei de explicar isso para vocês. Observe a presença da preposição. Opa! Diferente do outro, este precisa de preposição. Quais são as preposições, professor? As preposições são as seguintes. Já anota aí no teu caderno, no teu material. As mais que caem em, de, do, da, na, no, com, para, até, sobre, pela, a, por, entre, contra, sob, ar e contra. Lembrando, federais, uma coisa muito importante. Se você tiver a preposição dos, das, nas, nos, né? Pelas, pelos, ou seja, você tem o quê? Você tem aqui essas preposições, só que no plural. A preposição pela é a junção da preposição por, né? Aqui, ó, por, mais o pronome ela, por ela. Por isso que fica pela. Pelo, por ele, pelo. Compreende? Tá bom? Continuando aqui, ó. Identicamente à questão anterior, vamos fazer as mesmas perguntas, porém de formas diferentes. A Alana não acreditou no Gleidson. A Alana não acreditou no Gleidson. Acreditou em quem? Lembrem que antes era pediu algo. Apenas era uma palavra. Algo. Aqui não. Aqui já entra a preposição. Aqui pode ser o em, pode ser o da, pode ser o de, pode ser o para, pode ser o até, pode ser o no, pode ser o em, pode ser o entre, o contra, o sobre, enfim, pode ser qualquer preposição que vem após o verbo. Vindo preposição e vendo a palavra quem, algo, alguma coisa ou algo, você saiba que é um objeto indireto. Se liga só. A Alana não acreditou no Gleidson. Acreditou em quem? No Gleidson. Logo, no Gleidson é o nosso objeto indireto. Bom, Alana, o verbo, Alana acreditou em algo. Alana acreditou em alguma coisa ou em alguém. Em quem a Alana acreditou? No Gleidson, tá? Não acreditou no Gleidson, tá? Quem acredita, acredita em algo. Gente, peguem esse bizu, esses três exemplos que eu trouxe para você, modelos, e vocês vão aprender assim, ó, na hora entender o que é objeto direto e objeto indireto, tá? Quem mais verbo em algo. Quem acredita, acredita em algo, tá bom? Então aqui, ó, quem é o meu sujeito? A Alana, sujeito simples, uma pessoa só. Quem é o meu verbo transitivo? Acreditou. Quem é o meu objeto indireto? No Gleidson, tá? Continuando aqui, ó. Outro exemplo. Gerion, Alana e Gleidson, meus queridos, e Gerion, meus alunos, meus lindos. Essas questões também foram feitas especialmente para vocês e para todos os meus amados alunos aqui do canal Português para o IF. Já deixa o teu like. Já deixa o teu like, porque o prof tá te ajudando e com certeza você vai ser aprovado no IF. E deixa nos comentários, prof, eu sou de tal IF. Prof, eu vou fazer a prova para tal IF. Coloca, gente, porque a gente vai criar aqui uma rede, né, de comunicação e a galera vai saber de onde vocês são. Uma coisa bem importante, só para a gente ir para focar aqui, é que tem pessoas pedindo para entrar no grupo do WhatsApp, Português para o IF, mas estão se esquecendo que antes de entrar no grupo do WhatsApp, precisam irem no meu WhatsApp, Instagram, perdão, que está aqui, não é? E enviarem os seguintes, as seguintes informações. Quem está assistindo esse vídeo e já sabe como é que funciona, coloca nos comentários que eu vou fixar. Nome completo, idade, série, o ano de estudo, né?
Escola pública ou privada, o teu IF, se é IFSP, IFRN, IFRJ, IFPI, IFPR, IF de Roraima, enfim, o teu e-mail, porque vai ter eu faço também aula via Meet, então precisa de tudo isso. O teu e-mail, tá? E o seu celular vai ser registrado também, tá? Beleza, informou tudo isso. Gente, por que eu peço o nome completo? Porque tem palavras, pessoas que têm nomes idênticos. Por exemplo, eu tenho Luiz lá no grupo. Tem o Luiz Fernando e o Luiz Eduardo. Se os dois tivessem mandado só Luiz, eu ia achar que era só um Luiz. Tá entendendo? Então mande o seu nome. E lembrando, gente, eu sempre peço para vocês, deixem o perfil de vocês quando pedirem a solicitação aberto, porque eu gosto sempre de estar vendo o perfil, se é uma pessoa, se realmente é adolescente ou não, porque é proibido a entrada de pessoas que não sejam adolescentes, que estejam se dedicando para o IF, tá? Para o IF. Quem não está se dedicando para o IF é removido do grupo na mesma hora, assim a gente perceba. Continuando, é gratuito, mas também tem regras, né? Agora vamos para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: Gerion gosta de morango. Primeira coisa que você vai ter que pegar é o verbo gosta. Gosta de quê? De morango. Então, como vem o de morango após uma preposição, gente, aqui é um tempo preposicionado, tá? Preposição, lembre, vem com presença da preposição, logo nós temos o que? Um objeto indireto. Veio com a presença da preposição, nós temos um objeto indireto, tá bom? Vem com a presença da preposição, objeto indireto. Eu vou só colocar aqui a preposição com outra cor para vocês estarem olhando para ela com outros olhares, tá? Pronto, tá aqui. A preposição de já declara que é um objeto indireto. Gosta de quê? De morango. Gerion, que é o verbo, gosta de algo ou alguma coisa. Quem gosta, gosta de algo. Gente, vocês pegando esses 3 bisus que eu coloquei para vocês, vocês vão matar de cara objeto direto e objeto indireto. Beleza? Vamos continuar. Primeira coisa, quem é o sujeito dessa oração? Gerion. Quem é o verbo transitivo? Gosta. Quem é o objeto indireto? Objeto indireto. Aqui, de morango, tá bom? Eu não coloquei tudo aqui, gente, porque não ia ter espaço suficiente. Então, eu coloquei só o id, que é o indireto, tá bom? Objeto indireto. Deixa eu colocar o o com o i, que é para vocês entenderem que o o com o i é objeto indireto. Algumas pessoas não estão ainda familiarizadas com as siglas, então deixa eu deixar assim para vocês saberem que é objeto indireto. De morango, objeto indireto. Prof, eu não entendi. Volta de novo ao vídeo que vocês vão entender plenamente tudo, tá? É só vocês voltar, gente, e assistir devagar que vocês vão entender. Na questão 4, eu trouxe para vocês uma questão do IFRN, só que adaptada. Recortei ali da prova um trecho e trouxe para vocês. Se liguem. O elemento em destaque na oração é... Qual é o elemento em destaque na oração? Deixa. Deixa é o elemento em destaque. A questão quer saber se é um verbo bitransitivo, objeto direto, objeto indireto ou um verbo de ligação. Primeira coisa, gente, olha na frente. Quem é que vem na frente? Uma preposição. Se vem preposição, retira esse direto, tá? Porque ele pode ser tudo, menos um objeto direto. Retira o verbo de ligação, tá? Porque eu já expliquei para vocês quais são os verbos de ligações. Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, andar, verbos de ação, não é? Então vamos lá. É um verbo bitransitivo ou um objeto indireto? Primeira coisa, quem deixa, deixa algo ou alguém. Quem deixa, deixa de fazer algo. Por eu poder deixar algo e deixar de fazer algo, eu posso fazer duas coisas. Eu deixo algo e eu deixo de fazer algo. Então nós dizemos que esse verbo deixar é um verbo bitransitivo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Prof, não entendi. Repete a questão que vocês vão entender completamente, tá? Continuando a questão 5 do IFRJ, também adaptada. Recortei ali do trecho da prova e trouxe para vocês. Na frase, com
como a humanidade pode conciliar progresso e desenvolvimento com preservação ambiental. As palavras em destaque em relação ao verbo pode exercem a mesma função sintática que o termo grifado em. Primeira coisa, vamos ter aqui nós temos palavras qualquer, né, quaisquer, e nós temos que correlacionar elas com esses termos aqui, ó. Esses termos eles têm transitividade verbal com o verbo poder, né? Aqui, ó, pode. Em qual sentido? É um objeto direto? É um objeto direto? É um verbo bitransitivo? Vamos entender. Olha só. Como a humanidade pode conciliar progresso? Quem pode algo. Então, pode, congresso é um objeto direto, tá? Desenvolvimento também é um objeto direto. Agora, conciliar, não, gente. Quem concilia algo com alguém. Ou concilia... Tá entendendo? Então, esse com preservação aqui, ó, seria o quê? Seria do verbo conciliar. Bom? Então, progresso e desenvolvimento são objetos diretos. Então, vamos encontrar aqui quais são as questões que têm objeto direto. Lembrando o bizu do prof, vamos aniquilar as questões que têm objetos indiretos. Objeto indireto. Por quê, prof? Gente, olha só. Ao vem antes do último termo. Entreguei o livro ao Victor. Quem entrega algo a alguém. Quem entrega algo a alguém. Quem entrega algo a alguém. Para determinada coisa. Então, entreguei é aquele famoso verbo bitransitivo. Quem entrega algo a alguém para fazer alguma coisa. Tá entendendo? Verbo bitransitivo. Outra coisa aqui, ó. Ou de. Preposição de. Felipe gostou da diferença. Quem gosta de. Então, aqui a gente já retira a questão C. Estou percebendo que por eliminação, nós estamos conseguindo retirar várias questões e vamos responder a questão que a gente nem ao menos sabemos se ela é certa ou errada apenas por eliminações. Vem cá comigo. O Raí e a Sofia, meus alunos queridos, né, são amigos desde 2017. Olha só, gente, quando a gente tem aqui o verbo de ligação, temos que ter cuidado, porque o verbo de ligação sempre tem aquele cheirinho de quê? De puxar um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito, prof? Na aula anterior, salvo engano, foi uma live, aula 15, ou foi a aula 16, se essa não for a 16, né? Eu expliquei para vocês vocativo, aposto e predicativo do sujeito, onde o predicativo do sujeito é aquele que caracteriza o sujeito. Então, vem após o verbo de ligação, geralmente, e caracteriza o sujeito. São adjetivos, substantivo. Amigos é o quê? Amigos é uma característica de Raí e de Sofia. O Raí e a Sofia são amigos desde 2017. Então, aqui eu tenho uma caracterização e não um objeto direto, um objeto indireto. Logo, a questão ela está o quê? Errada. Por quê? Amigos é um predicativo do sujeito. Raí e Sofia. Beleza? Continuando. O mundo apresenta falhas. Falhas na destruição dos seus beneficiários. Falhas na distribuição dos seus beneficiários. Estou falando que apresenta, né? Aqui apresenta é o nosso verbo. Beleza. Agora, falhas, que é o termo grifado, ele é o que aqui? Falhas, que é o termo grifado. Falhas é o meu objeto. Ah, prof, mas tem na frente aqui, ó, na distribuição, preposição, mas a questão está querendo saber de vocês o termo falhas. Falhas é o que? Apresenta falhas. Quem apresenta algo. Então, falhas é o meu objeto direto. Então, a questão correta é a questão de letra A, de aprovado. Então, federais, esse foi o vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês. Já sabem como se inscrever no grupo. Me sigam no Instagram. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e fui.